Meus irmãos e minhas irmãs, domingo da 26ª semana do tempo comum. Vamos acolher com bastante alegria, com bastante disposição, a meditação do Santo Evangelho deste dia, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 9, versículos de 38 a 43, versículo 45 e versículos de 47 a 48. O Evangelho de hoje nos traz muitos ensinamentos e nós podemos dividir este Evangelho em 3 ensinamentos diversos que nos são dados por Jesus. Logo ao início do Evangelho, Jesus nos ensina, meus irmãos e minhas irmãs, que a missão de anunciar a Boa Nova é um chamado para todos nós. Ela não é um privilégio ou uma prerrogativa de alguém. Não é privilégio ou prerrogativa de ninguém. Todos nós somos chamados e ninguém pode ser impedido. Diante do pedido dos discípulos de que alguém está fazendo milagres em teu nome, Jesus responde: quem não é contra nós está ao nosso favor. O primeiro ensinamento do Evangelho de hoje é este chamado universal ao testemunho, ao anúncio, a missão de pregar o Evangelho. É missão de todos nós. Depois, Jesus nos dá um segundo ensinamento. Se nós somos chamados a anunciar o Evangelho, se nós somos chamados a sermos testemunhas da Boa Nova, nós devemos evitar o escândalo, devemos evitar o contra-testemunho. E é assim que Jesus diz que era bem melhor a qualquer pessoa não existir ou mesmo ser jogado no mar com uma pedra de moinho amarrado sobre o pescoço, do que gerar escândalo, do que escandalizar os pequeninos. Devemos ter muito cuidado com esta palavra, meus irmãos e minhas irmãs. O nosso contra-testemunho, muitas vezes, é um escândalo para os nossos irmãos. O fato de que nós cristãos vivamos intriga, desunião, inimizade é contra-testemunho contra a fé que nós professamos. Devemos ter muito cuidado para que a nossa vida possa ser testemunho e anúncio firme da fé que nós professamos. Muito cuidado para que a nossa vida não seja um contra-testemunho. E por fim, diante deste perigo do contra-testemunho, Jesus nos faz um alerta severo. Se tua mão, se o teu olho, se o teu pé te leva a pecar, arranca-o longe de ti. O que Jesus deseja? Que nós nos mutilemos? Não. Jesus deseja que nós possamos evitar o pecado, que nós possamos afastar de nós o erro, afastar de nós o perigo da queda que nos faz ir para longe de Deus, nos leva para longe de Deus. 3 ensinamentos. A missão é de todos nós. Ninguém pode ser impedido de anunciar, de levar a Boa Nova às pessoas. Segundo, o convite, o alerta para evitar escândalos. Cuidado para que a nossa vida não seja um contra-testemunho. E terceiro, o chamado a evitar o pecado, a evitar o erro, a evitar a queda, evitar tudo aquilo que nos leva para longe de Deus. Se tua mão te leva a pecar, corta, diz Jesus. Acolhamos as 3 sementes. Na primeira semente, nós ouvimos e meditamos durante todo o dia esta palavra que Jesus diz no versículo 39. Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. A missão de anunciar o Evangelho, a missão de ser cooperador da Boa Nova, é missão de todos nós. A palavra de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, é testemunho. Testemunho porque o Cristo nos ajuda, nos convida a anunciar. Testemunho porque o Cristo nos convida a evitar escândalos. Testemunho porque o Cristo nos convida a evitar o pecado, a queda, a evitar o erro que nos leva para longe de Deus. Terceira semente. Eu sou consciente da minha missão de anunciar o Evangelho? Sou consciente de que a minha vida, as minhas palavras e o meu comportamento devem testemunhar a minha fé? O que eu faço
para evitar o pecado, a queda e o erro. Meus irmãos e minhas irmãs, neste domingo estamos na festa da padroeira Santa Teresinha. Celebremos a Eucaristia unidos. Façamos todo o esforço de sermos Igreja Unida, Igreja Eucarística. A todos vocês um bom domingo, a todos vocês um bom descanso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.